Olá pessoal, meu nome é Claudenir, trabalho na Daruma Automação, estamos de volta aqui no Channel 9, agora em 2011, inaugurando esse ano de 2011 com 2 vídeos fantásticos, um gravado já com a nossa diretora de telecomunicações, falando um pouquinho sobre modem, aproveitando a visita dela, e agora aqui também a visita do Dias, que está vindo junto com a diretora de telecom, para falar um pouquinho sobre esse produto aqui, ó, o quiosque. Né? A Daruma entrou nesse mercado de uma forma pesada aí em 2010, investimos bastante nisso, em confecção de produto, capacitação de pessoal, entramos em vários projetos, e a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre como é que a Daruma, né, através das pessoas que aqui estão hoje, consegue auxiliar a comunidade de desenvolvedores, caso um desenvolvedor ou integrador ele queira desenvolver um projeto de quiosque ou totem, como costumam chamar, com os produtos que a Daruma possui hoje. Legal? Eu estou aqui com o William, que trabalha na nossa equipe de integração e desenvolvimento, é o responsável técnico aí por alguns projetos de quiosque que já estão em andamento, e com o Dias, que é o gerente de produto da Daruma. Legal? Bom, eu começaria perguntando para você, Dias, que cuida do produto como um todo, né? Embora nós somos o seu braço técnico, por assim dizer. Claro. Né? Eu sou um desenvolvedor, legal? Ou sou um integrador, ou não sei, sou uma revenda, ou sou um cliente e quero ter um totem, um quiosque, um autoatendimento na minha loja ou no meu projeto. Qual o primeiro passo que eu preciso dar? Bom, o quiosque, a gente sabe que ele é um terminal de autoatendimento, então você tem que especificar muito claramente a sua aplicação, ou seja, para quem e o público que ele vai estar atendendo. Legal. Para isso daí você tem toda uma série de quesitos que você tem que levantar para você montar o seu projeto. Então, nós temos a parte técnica aqui, que nos auxilia no levantamento de requisitos, que nos dá competência para poder elaborar um projeto onde você vai ter para o seu usuário final a viabilidade técnica e comercial através de uma proposta. Legal, então aquele lance de, não, me diz quanto custa ou o que você tem de quiosque básico, isso não tem hoje, né? Na verdade, cada quiosque tem uma especificidade de um projeto, certo? Porque o quiosque hoje ele é um equipamento muito versátil, que ele tem, de acordo com a sua aplicação, uma série de periféricos, tá? Legal. Que vai desde os mais simples até os mais elaborados, onde você pode ter até leitores biométricos e assim por diante. Por exemplo, nesse modelo aqui, que é um dos modelos de linhas da Daruma, que é o AT7700, nós temos outra versão mais compacta, AT7300, que ambos fazem parte da família AT7000 da Daruma. Nessa versão aqui que nós estamos apresentando, ele tem uma solução com PIN-pad, tá? Para você ter um dispositivo de PIN-pad no seu terminal de autoatendimento, ele tem que estar homologado pelas adquirentes. Então, com isso daí, você tem que ter uma série de quesitos técnicos que atende à homologação para poder comportar um dispositivo desse tipo. Legal, e a pergunta que não quer calar, né? A Daruma tem essa homologação? Claro. Lógico que tem, fantástico. Claro, nós legal. Estamos aí justamente entrando fortemente nesse segmento. E bacana. Um dos maiores segmentos que a Daruma vem atuando fortemente é o segmento financeiro. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. Legal. Agora, William, quando um cliente, então, ou um desenvolvedor, ou um integrador, ele quer fazer um projeto, o Dia já indicou o caminho já. Faz contato com a gente, né, seja através das áreas comerciais, através do nosso 0800 para desenvolvedor, qualquer canal que ele tem hoje com a Daruma, é só ele levantar o braço e falar, quero fazer um projeto de quiosque para o meu cliente ou para o meu negócio, certo? Exatamente. É sinalizado para você, que é o responsável técnico por fazer o levantamento de requisitos, né? Exatamente. Legal. Então, explica para a gente um pouco, nesse levantamento de requisitos, o que você identifica? Por que é necessário esse site survey, esse levantamento de requisitos? Explica para a gente um pouquinho. A partir do momento que caiu no meu sistema, cliente que é um totem, o que eu faço? Eu ligo para ele, entro em contato com ele, tento entender o ambiente do cliente, desde a comunicação de redes interna dele, até aonde que ele quer utilizar o totem ou o quiosque, qual a maneira que ele quer utilizar. Fazendo isso, entendendo a comunicação interna da rede, eu começo a levantar os periféricos. Legal. Que impressora que vai? Ele quer uma impressora térmica? A gente pode colocar até uma A4 aqui dentro, né? A possibilidade que a Daruma nos dá, a gente tem uma ficha técnica de vários periféricos que podem ser implementados nesse quiosque. Então, basicamente ligar para o cliente, entender a rede, entender o que ele quer do quiosque, e assim a gente faz a implementação e passa assim para o Dias, né? O quiosque que o cliente quer. Legal, ou seja, você entende a regra de negócio dele, né? Eu vou usar para impressão de extrato, então legal uma A4 aqui, certo? Exatamente. Eu vou usar, sei lá, para imprimir
algum tipo de roteiro ou recibo de pagamento. Então é legal uma impressora menor. E assim vai, né? Eu quero apenas para consulta, não preciso mandar com PinPad. Não, legal. eu quero uma forma de pagamento. Manda com PinPad. Manda com um scanner leitor de código de barra. Que é esse aqui, né? Esse aqui tem scanner, né? Que tem um scanner que ele lê o código, né? Isso. Bacana, legal. Agora, um dos motivos, e aí fica a mensagem para a comunidade, né? Que a gente montou essa estrutura aqui, e a diretoria da Daruma apoiou essa decisão da montagem dessa estrutura, é exatamente para você não ter todo um tempo gasto na montagem de um quiosque que não vai atender a sua necessidade, certo? Claro. Então, quando o cliente recebe um protótipo de um quiosque, seja para qual negócio for, aquele protótipo ele já está tailor-made, sob medida, a gente sabe que vai funcionar, certo? Vamos falar um pouquinho desse quiosque aqui. O Dias deu uma introdução, deixa eu abri-lo aqui, ó. Esse aqui é um quiosque típico nosso, certo? Isso. Que sofre customizações, né? Sim, sim. Okay? Como esse aqui é o nosso interno de laboratório, ele tem praticamente quase todos os periféricos, né? Temos aqui uma impressora custom, né? Térmica. Homologada, térmica, como o Dias falou, tudo homologado, um leitor de cartão, monitor de 17, a gente tem a CPU. O interessante notar da CPU é que ela não é uma CPU jogada dentro do quiosque. Certo. Ela é planejada, ela é colocada em um lugar específico, tanto para ventilação como também para deixar ela certinha aí e não sofrer nenhum dano a mais. Ou seja, a gente não pega uma máquina de mercado, de qualquer marca, e encapsula aqui, né? Nada disso, legal. é tudo projetado, é tudo, bacana. Digamos assim, nos seus mínimos detalhes colocados aí. Bacana. Aí tem a parte elétrica muito bem estruturada ali para não dar problema, né? E esse aqui é um diferencial, né, Dias? Essa abertura aqui, né? Um detalhe interessante que eu queria colocar é que, por exemplo, como vocês podem ver, ele é totalmente modular. Então, primeiro que você tem a abertura de porta frontal, o que facilita muito a instalação e a manutenção. Legal. Tá? E detalhe, o footprint dele, ou seja, o espaço que ele ocupa, você pode estar colocando ele num canto, onde que você não precisa deslocar ele para trocar o papel, para fazer a manutenção ou mexer internamente em qualquer um dos seus módulos. Bacana, legal. Ou seja, então tem toda essa praticidade pensada aí com a nossa engenharia mecânica, engenharia de produto, né? E um detalhe também muito importante é que quando você faz, por exemplo, um quiosque de autoatendimento, alguns deles têm a tela de sensível ao toque, touchscreen. É importante que a gente também acaba dando uma orientação para o cliente, aí os desenvolvedores, que é uma comunidade forte, na usabilidade das telas que serão utilizadas, que é onde você vai focar e direcionar o cliente para os produtos e serviços que ele está ofertando através do cliente. Legal, bacana, bacana. Tá bom? Então, através do levantamento de requisito, através do apoio do responsável pelo produto, a gente consegue ver a viabilidade técnica e a viabilidade comercial de termos o produto para ofertar para o desenvolvedor, para o seu cliente ou para o integrador, certo? Lembrando também que hoje nós temos já vários cases no mercado. Por exemplo, só no setor financeiro nós temos mais de 8 mil quiosques em 2010, tá? E nós temos aplicações onde você vai, desde, por exemplo, nesse daqui, onde você tem um sensor de código de barra com a impressora conjugada, um PinPad. Você tem um leitor aqui de MyFair com cartão de código, leitura de chip. Então, você tem uma solução completa e temos aplicações onde você coloca isso para acesso à internet e assim por diante, né? Ou seja, existe um leque muito extenso, mas onde está o principal é você entender o negócio, a aplicabilidade para o cliente e dar uma assessoria para que ele possa direcionar de uma forma bem objetiva, através das telas do aplicativo que ele vai estar montando, o seu negócio. Bacana, legal. William, fala um pouquinho para a gente da experiência que a gente teve, e o Dias passou muito bem para a gente aqui, a experiência que a gente tem da montagem disso, de ser bem customizado para o cliente, né? Tem um item que nós não comentamos aqui, que é o tal do monitoramento, né? Quem quer um quiosque hoje, numa área remota, ele precisa monitorar, tá olhando para aquele quiosque se ele está sempre bem ou não, né? Exatamente. Quiosque, você está vivo? Quiosque, você tem papel, não é isso? Quiosque, a sua placa de rede está falhando ou não? Quiosque, quanto de RAM você tem? Tudo isso é monitoramento, né? Ok? Sim. O que nós podemos ofertar hoje de itens a serem monitorados nesse quiosque? Todos os periféricos, a gente pode dizer, tá? Desde a impressora está imprimindo, quantas folhas ela já imprimiu, tá? Então isso é muito bacana que a gente tem esse controle, né? O quiosque ligou, a aplicação do cliente entrou no ar ou a máquina apenas ligou e a aplicação não entrou? Ele fala pra gente, né? Legal. Que ele falou, você falou, em questão de tempos,
estou vivo, está acontecendo isso. E é todo um log, ele vai falando detalhe por detalhe. Você chega na frente do totem, o cliente fez determinada ação, ele te fala no log. É totalmente monitorado. Eu consigo medir a quantidade de RAM usada? RAM usada, HD, tráfego de rede. Tráfego de rede é quanto importante. que a CPU está em uso. Legal. Temperatura, eu consigo ver a temperatura interna do próprio quiosque, sim, né? O cooler, se ele está rodando ou não está, quanto que ele está rodando, se está refrigerando isso do cooler estar rodando ou não, isso é extremamente necessário, porque quando o cooler da CPU, de qualquer CPU, né, trava, é um inferno, né? Porque a CPU trava e a gente fica, poxa, é a aplicação que travou, é a CPU que travou, o que aconteceu, né? Então a gente consegue monitorar até nesse nível. Nesse nível, exatamente. Bacana. E isso é numa interface local, numa interface web, correto? Web. Ou seja, isso e o mais importante, HTTPS. HTTPS, legal, ou seja, protocolo totalmente seguro, né? Seguro. Isso fica no servidor, o gerente de TI entra com login e senha, ele tem toda uma tela de monitoramento, né? Exatamente. Legal. E além de ter esse monitoramento remoto, a gente tem um acesso remoto. Então você não precisa chegar na frente do quiosque e fazer alguma configuração. Remotamente a gente já pode fazer isso. Bacana. Tá aí um tema para o próximo vídeo, né? Mostrar um pouquinho desse serviço de monitoramento que a gente oferece aí para clientes da área financeira que já está usando hoje, né? Sim, legal? sim. Bacana. Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre quiosque. Dias, obrigado pela visita ao nosso laboratório. William, obrigado mais uma vez aí por ter explicado um pouco a parte técnica. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.